Na história da humanidade, poucas pandemias tiveram um impacto tão devastador quanto a gripe espanhola de 1918. Surgindo nos meses finais da Primeira Guerra Mundial, essa doença viral se espalhou rapidamente por todos os continentes, deixando entre 50 e 100 milhões de mortos em seu rastro, mais do que o número real de vítimas da guerra em si. Apesar de sua magnitude, a gripe espanhola foi durante décadas uma tragédia silenciada ou minimizada, ofuscada pelos principais eventos políticos e sociais da época. Ao contrário do que o nome sugere, a gripe não se originou na Espanha. O local exato de seu aparecimento é desconhecido, embora existam teorias que apontam os Estados Unidos, a França ou a China como possíveis fontes iniciais. O termo espanhol se tornou popular porque a Espanha, não estando envolvida na Primeira Guerra Mundial, não aplicou censura à imprensa, ao contrário dos países beligerantes. Enquanto outras nações ocultaram a gravidade do surto para minimizar o moral da guerra, a mídia espanhola noticiou livremente os casos e mortes, criando a falsa impressão de que a Espanha era o epicentro da doença. O vírus responsável foi uma cepa particularmente virulenta do vírus influenza A, subtipo H1N1, que evoluiu rapidamente e apresentou sintomas agressivos. Ao contrário de outras epidemias de gripe, a epidemia de 1918 afetou mais gravemente adultos jovens e saudáveis, com idades entre 20 e 40 anos, o que deixou os médicos perplexos na época. Os sintomas incluíam febre alta, fortes dores musculares, pneumonia rápida e, nos casos mais graves, coloração azulada da pele devido à falta de oxigênio. Muitos pacientes morreram em poucos dias ou até horas. Hospitais entraram em colapso devido à avalanche de pacientes. A gripe espanhola se espalhou em 3 ondas principais. A primeira, na primavera de 1918, foi relativamente branda, embora altamente contagiosa. A segunda onda, que começou no outono do mesmo ano, foi a mais letal. O vírus sofreu mutação para uma forma muito mais agressiva e causou a maioria das mortes. A terceira onda, no início de 1919, foi menos intensa, mas ainda causou inúmeras vítimas. Estima-se que 1/3 da população mundial foi infectada, numa época em que não existiam antivirais, antibióticos para tratar infecções secundárias e vacinas. O impacto da pandemia foi devastador em todos os sentidos. Cidades inteiras ficaram paralisadas. Em muitas regiões, escolas, igrejas e teatros fecharam. Serviços essenciais, como coleta de lixo e transporte, deixaram de operar devido à escassez de funcionários. Em algumas comunidades, as autoridades recorreram a enterros em massa porque não havia caixões ou coveiros suficientes. Nos hospitais, médicos e enfermeiros trabalhavam até a exaustão e frequentemente adoeciam e morriam. As máscaras se tornaram comuns, assim como as medidas de distanciamento social, embora sem a coordenação ou conhecimento epidemiológico necessários para enfrentar as pandemias atuais. Curiosamente, apesar de seu impacto global, a gripe espanhola não deixou uma marca cultural tão forte quanto outras catástrofes. Em parte, isso ocorreu porque a atenção pública estava focada em acabar com a guerra e reconstruir a ordem mundial. Além disso, a doença não era totalmente compreendida. Falar sobre ela gerava mais medo do que senso de comunidade. Em muitas famílias, histórias sobre a pandemia foram transmitidas em silêncio, como memórias dolorosas que é melhor não perturbar. Do ponto de vista científico, a gripe de 1918 representou um ponto de virada. Embora os vírus ainda não pudessem ser vistos com microscópios na época, a pandemia estimulou o desenvolvimento da virologia moderna. Décadas depois, em 1933, o vírus da gripe foi identificado pela primeira vez. Na década de 2000, o genoma do vírus de 1918 foi sequenciado a partir dos restos congelados das vítimas. Esse avanço foi essencial para entender melhor as mutações do vírus da gripe e se preparar para futuras pandemias. A experiência de 1918 também deixou lições importantes para a saúde pública. A necessidade de comunicação clara, respostas coordenadas internacionalmente e sistemas de saúde robustos tornou-se evidente. No entanto, muitas dessas lições foram esquecidas com o tempo, até que outras pandemias, como a H1N1 em 2009 ou a Covid-19 em 2020, as trouxeram de volta à atenção do mundo. Em retrospecto, a gripe espanhola foi mais do que uma pandemia.
Foi uma tragédia humana que mostrou a vulnerabilidade da civilização a uma ameaça invisível. Embora o mundo tenha mudado muito desde 1918, as perguntas que ele deixou permanecem. Quão preparados estamos para uma nova pandemia? Como equilibramos ciência, política e comunicação em tempos de crise? E como oramos a memória daqueles que morreram no esquecimento? Hoje, mais de um século depois, a história da gripe espanhola nos lembra que a saúde global é um bem frágil e que a solidariedade, o conhecimento e a memória coletiva são nossas melhores defesas contra as ameaças do futuro. Se você quiser conhecer outras histórias interessantes, pode seguir meu canal no YouTube Frank Fernandes História.